que é o pecado? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. O que é o pecado? Uma realidade junto de nós. E estamos acompanhando pergunta sobre pergunta do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E depois de termos falado de tantas coisas bonitas, chegamos a um assunto que não é muito agradável de tocar, o pecado. Mas é necessário estudar para penetrarmos ao menos um pouco neste mistério. Aliás, como é possível, dizia Santa Teresa d'Ávila, seja capaz de ofender a Deus, seja capaz de ofender o seu Criador? E a pergunta de número 392 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica trata da seguinte questão: o que é o pecado? E é uma pergunta direta: o que é o pecado? E começo respondendo-a: é uma palavra, é um ato, é um desejo contrários à lei eterna. Esta é uma frase de um livro de Santo Agostinho. É uma palavra, um ato, um desejo contrários à lei eterna, contrários à vontade de Deus. E ela é ofensa a Deus. Essa ideia tem que ficar clara. O pecado é uma ofensa a Deus. Ele tem um plano sobre nós, um plano de amor, e eu tomo uma atitude, tenho um pensamento, uma palavra contrária ao plano do amor de Deus, que teve consciência desta ideia, de que o pecado é uma ofensa a Deus. Quem teve foi Davi. Davi no Salmo 50 ou 51, 6, conforme a base da tradução da Bíblia. Ele diz: pequei contra ti, contra somente ti, e pratiquei o que é mal aos teus olhos. Então, antes de tudo, é uma ofensa a Deus. E aí está a profunda gravidade do pecado, que envolve Deus, a sua vontade, a sua santidade. E o projeto que Ele tem sobre mim, sobre todos nós que somos criaturas humanas, o pecado é uma ofensa a Deus. Não nos esqueçamos dessa ideia fundamental. O pecado é uma desobediência ao seu amor. Vejam, desobediência. Se nós tivermos consciência do que significa agir contra a vontade de Deus, jamais pecaríamos. Contra a vontade do meu Senhor, daquele que eu dou o absoluto da minha vida. Eu digo um não a Ele, e livremente o pecado fere a natureza do homem. Depois nós vamos ver criados à imagem e semelhança de Deus, para o amor, para a comunhão. E o pecado atenta contra a solidariedade humana. Por quê? Porque o meu pecado tem a repercussão sobre as pessoas que me cercam, sobre a natureza, sobre o mundo todo. Se quisermos ter consciência do pecado, nós precisamos nos voltar para a paixão de Jesus Cristo. A paixão de Jesus Cristo nos dá a dimensão do pecado. O Filho de Deus, tendo assumido o nosso pecado, o seu pecado, o meu pecado, tendo assumido diante do Pai, como se Ele tivesse sido aquele que cometeu isso, pagou, e pagou profundamente caro. Foi o sangue que nos lavou do nosso pecado. O seu sofrimento, ou para que vocês entendam bem, o seu amor, a sua misericórdia, para que pela graça de Deus você penetre na essência do pecado e não ofenda mais o seu Deus e Criador. Para isso, então, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue e alma, divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.